Pessoal, boa noite a todos. Vou fazer aqui um vídeo para explicar o conteúdo da prova optativa da quarta-feira que vem, tá? Então, a prova optativa vai ter duas questões, tá? Este que estou sinalizando agora aqui na tela vai ser a primeira questão, que vai ter uma parte, né, do conteúdo da primeira avaliação da P1, tá? Que seria a teoria de matrizes, tá? Quero que vocês deem uma revisada essa parte aqui da teoria de matrizes. Um momentinho aqui. A teoria de matrizes para o caso da obtenção dos Você dá uma olhadinha aqui a teoria de matrizes. Este que estou sinalizando agora em azul, tá? Que acontece? Vamos lembrar um pouco aqui das aulas passadas, que a gente toma como referência, né, duas matrizes para obter os parâmetros de uma regressão, tá? Por exemplo, os betas estimados, ele é calculado a partir da matriz inversa da multiplicação da transposta de uma matriz X vezes X, né? Isso daqui multiplicado pela transposta da matriz X vezes Y. Eu queria que vocês deem uma revisada este conteúdo daqui, tá? Que no dia da prova eu vou colocar aqui os valores já prontos, né, dessas duas matrizes, este que estou sinalizando e esse também daqui. Aí vocês vão encontrar os parâmetros da regressão, tá? Uma vez encontrados os parâmetros da regressão, vocês vão interpretar os parâmetros, dizer se os parâmetros eles são teoricamente esperados ou não, e posteriormente também vocês vão determinar se cada um dos parâmetros eles são estatisticamente significativos, ou seja, além de vocês calcularem o beta 0, o beta 1 e o beta 2, tá? Estimado, que seriam os parâmetros da regressão, né? Vocês vão calcular também o t de cada um dos parâmetros, tá? O teste t e 1. Aqui é beta 1 e aqui é beta 2, tá? Uma vez que vocês calculam os parâmetros, também vão calcular o estatístico T dos parâmetros e dizer se eles são estatisticamente significativos ou não. Então, uma coisa que vocês têm que observar muito é algo que eu já tinha explicado em sala de aula, tá? Se, por exemplo, o T calculado de beta 1, por exemplo, é negativo de 5,32, por exemplo, tá? E o T tabelado, digamos, vai ser igual a 2,040, por exemplo, tá? Este parâmetro daqui, ele é estatisticamente significativo cauda esquerda, tá? Como que fica aqui a função densidade de uma distribuição T? Uma distribuição T tem esse comportamento, tá? Esse formato, né, da função densidade, tá? A gente chama função densidade porque ela é densa, tá? Ela pode ser mais achatada, né? No caso de uma distribuição T, à medida que aumenta o número de observações, vai se aproximar de uma normal, tá? E aqui, neste que estou sinalizando, vai estar o valor do estatístico, né, da tabela, 2,040, valor positivo. E aqui vai estar 2,040, valor negativo. E aqui nós temos H0, né? H0 simboliza a hipótese nula. E a hipótese nula significa que o T
estatístico atrelado a cada um dos betas, né? Se H0 vai significar que cada um dos T estatísticos, né, atrelado a cada um dos coeficientes, eles são nulos, ou seja, não mantém relação estatística sequer teórica com a variável dependente. Por isso é preferível, né, que o estatístico de cada um dos parâmetros, vou sinalizar aqui agora em verde, eles devem cair em uma área, né, de rejeição da hipótese nula, tá? Só um momentinho, gente. Aqui minha tabela está, essa tabela virtual, ele fica bem sensível às vezes. Ele vai estar mais ou menos nesta área daqui, viu? Menos 5,32, ou seja, é uma área de hipótese alternativa. A hipótese alternativa já vai ser igual, né, a diferença, né, de que cada um dos parâmetros, né, são diferentes de zero, tá? Ou seja, não existe nulidade. A gente está rejeitando qualquer nulidade quando o estatístico T de cada um dos parâmetros cai em uma área de rejeição de H0, né? Estamos querendo dizer que o parâmetro, né, atrelado à variável, ele tem uma relação estatística com a variável dependente, tá? Outra coisa, gente, que eu também quero que vocês prestem muita atenção: revisem o teste, o gabarito do teste que eu postei lá no AVA. Vou olhar aqui deste lado uma tela, um gabarito de um teste que eu postei no AVA. Gabarito teste, data 26 de abril. Vocês deem uma olhada aí a questão número 2, tá? Nesse teste eu postei aí uma explicação da interpretação de um modelo log-log. E tem muita gente que errou ainda na interpretação na questão de prova número 2. Tá? Eu quero que prestem muita atenção nisso, tá? Porque a P2, o que eu perguntei de interpretação, é basicamente o que está já postado no teste da P1, na prévia P1, tá? Eu quero que vocês deem uma olhada nisso, porque muita gente está também errando aqui na questão da interpretação. Por exemplo, aqui, vou sinalizar aqui a equação em verde, né? Logaritmo das cotações da Petrobras explicado pelo logaritmo do preço internacional do petróleo e pelo logaritmo da taxa de câmbio. Ele é um modelo log e log. Como que eu entendo um modelo log e log? Eu entendo que toda variação percentual, por exemplo aqui, toda variação percentual na variável independente vai afetar a variável dependente também em termos percentuais, tá? Estou sinalizando os termos percentuais em ambas as variáveis. Vou apagar aqui e vou complementar aqui a explicação. Gente, esta parte daqui, essas variáveis preço internacional de petróleo e taxa de câmbio, elas são as variáveis independentes que causam a variável dependente. Então isso daqui é a causa, tá? Esse daqui é a causa e esse daqui é o efeito. Tá? Então toda a interpretação a gente tem que tomar como referência, em primeiro lugar, quem causa a quem. Eu não posso interpretar de forma inversa. Eu não posso dizer primeiro que o efeito vai causar a causa. Tem muita gente que confundiu isso na prova, tá? Está incorreto.
Então eu tenho que tomar como referência a variável independente, porque ela é que está causando, tá? Então o efeito vem da variável independente causa. Por exemplo, né? Em que percentual o preço internacional do petróleo causa as cotações da Petrobras, tá? Isso vai me dizer o que? O beta que eu vou encontrar, tá? Por exemplo, dado um aumento de 1% no preço internacional do petróleo, vai aumentar em beta 1 o preço da Petrobras, tá? Nesse sentido é que deve ser feita a interpretação. Novamente, dá uma olhada à questão número 2 do teste 1, que já tem um gabarito pronto lá, que eu postei lá no ABA, no mês de abril. Uma vez que vocês interpretam aqui o teste T, vocês também vão interpretar aqui o valor F, tá? O valor do teste F. Do teste F e o valor do R quadrado, tá? Esse daí é a continuação da primeira questão e a análise vai ser complementada pelos pressupostos básicos, tá? Por estes três que a gente já vinha falando: de multicolinearidade, de heterocedaticidade e de autocorrelação, tá? Pessoal, quando vocês falam de multicolinearidade, de heterocedaticidade e de autocorrelação, é importante que vocês justifiquem, né? Por que está apresentando esse problema, o que significa, tá? Multicolinearidade, gente, é um teste associado à independência das variáveis independentes, tá? É isso que a gente está analisando a partir do teste de fator de inflação de variança, ou também chamado o FIB. No caso da heterocedaticidade, estamos analisando a homogeneidade das varianças, tá? Se o modelo apresenta heterocedaticidade, quer dizer que as varianças não são homogêneas e alguma coisa está acontecendo entre as variáveis que está fazendo com que as varianças sejam muito altas, e isso provoca um problema de heterocedaticidade, tá? Você dá uma olhada também aí o material, acredito que eu tinha explicado também em sala de aula, e em sala de aula a gente fez uma louça, eu me lembro ter feito e explicado isso. E a autocorrelação é a independência dos resíduos, tá? Que alguma coisa está acontecendo aqui na série que está fazendo com que os resíduos eles sejam muito dispersos, tá? Quer dizer que alguma coisa do evento passado está afetando as variáveis, tá? Consequentemente, o modelo ele vai apresentar esse problema de autocorrelação, que pode ser positiva ou que pode ser negativa, tá? E é importante que na prova vocês ilustrem, tá, o teste que está associado a cada um dos problemas. No caso da multicolinearidade não tem uma figura específica. Na heterocedaticidade, né, nós temos aqui a análise do Q quadrado, que é parecido o valor F, tá? Esse que estou sinalizando aqui em vermelho é o comportamento da função de distribuição da Q quadrado, tá? E aqui nós vamos ter aqui o estatístico Q quadrado, tá? Que ele começa do zero, né? De forma similar também a estatística F. A estatística F também ele tem um comportamento similar a uma Q quadrado, começa no zero e aqui nós temos o valor F tabelado. Deixa eu ver se está aparecendo tudo no vídeo. Está aparecendo aqui, só estou conferindo aqui se está saindo bem a gravação, gente. Tá? E no caso da autocorrelação, aqui tem uma tabela de decisão, né, que ele é utilizado pelo autor, tá? Que começa com o valor zero, né? Depois nós temos aqui o limite inferior, depois temos o limite superior, tá? Aqui nós temos o 4 menos o limite
inferior e 4 menos o limite superior, e aqui vai ser 4, tá? Você dá uma olhada nessa figurinha aí que a gente falou em sala de aula, tá? E aqui nesta parte daqui que estou sinalizando em azul é o indício de autocorrelação positiva, né? É quando os desvios, tá? Os resíduos da regressão eles são crescentes, tá? Autocorrelação positiva. E aqui neste lado aqui é indício de autocorrelação negativa, tá? Quando a série ele apresenta um comportamento decrescente, né? Os resíduos da série, tá? O ideal, né? O ideal para que o modelo ele seja bom, né? Que o estatístico do W. Watson caia nesta região aqui, viu, gente? Que estou sinalizando em vermelho, que seria uma área de ausência de autocorrelação. Agora, se cair nesta área que vou sinalizar em verde, né, desculpa, vamos mudar aqui a cor, que vou sinalizar aqui agora em verde, que é uma área de indecisão. Este verde aqui, área de indecisão, tá? Vocês dão uma olhadinha aqui, aquele gráfico aqui que eu postei lá no Excel, tá? O material de aula, aí está detalhado a descrição de cada uma dessas áreas, tá? Dessas zonas da figura. Mas eu vou falando aqui. Essa daqui é uma área de indecisão, tá? Que estou sinalizando em verde. Se caírem nesta área daqui, o modelo ainda é válido, tá? Ainda é válido, tá? O modelo ele é bom, ou seja, não vai a gente não tem argumento suficiente para dizer que o modelo ele apresenta problema de autocorrelação, tá? Agora, se o modelo apresenta problema de autocorrelação nessas áreas em azul, aí o modelo ele tem que ser corrigido, tá? Como que o modelo tem que ser corrigido? Trabalhando nas primeiras diferenças, né? Ou trabalhando, além do modelo log que a gente está fazendo, trabalhar com as primeiras diferenças a princípio, ou acrescentando outras variáveis, tá? Que possam ser significativas também para o modelo, tá? Então, gente, eu quero que vocês revisem essa parte. Tem muita gente que errou, principalmente na estatística T. Outra coisa que eu queria esclarecer, gente, erro padrão, vou colocar aqui em vermelho. Vou escrever aqui, deixa eu ver aqui. Gente, essa tabela daqui ele fica muito sensível por momentos, aí não consigo escrever direito. Outra coisa, gente, erro padrão, deixa eu ver aqui. Erro padrão, tá? Já é a raiz quadrada da variância, tá? E aí a raiz quadrada da variância, erro padrão e também desvio atrelado a um coeficiente, e aí a raiz quadrada da variância, tá? Então, vou apagar aqui. Quando eu vou calcular o estatístico T do coeficiente, né? A fórmula do estatístico T é dessa forma, né? Vamos lá. Digamos, o T de beta 0, por exemplo, vai ser igual ao valor do beta 0 estimado dividido pela raiz quadrada da variância, tá certo? Essa é a fórmula padrão. Agora, se eu encontro na informação da prova que eu já tenho o erro padrão ou desvio, eu já não preciso tirar a raiz, porque já foi tirada a raiz, tá? Então eu vou calcular T beta 0 estimado, vai ser calculado a partir da divisão do beta estimado pelo erro padrão, tá? Pelo erro padrão. Eu não preciso mais tirar a raiz, tá? Porque a raiz é sobre a variância. Vou apagar aqui. Da mesma forma também, se eu encontrar uma informação que me diga que o valor
e o desvio, né? O beta estimado vai ser calculado pela divisão do B. O t do beta estimado vai ser calculado pela divisão do beta estimado dividido pelo desvio. Vamos ver aqui. Dividido pelo desvio. Tá? Dessa forma. Tá? Tem muita gente que errou nisso, tá? Então aí eu não teve como valorizar, tá? Porque uma vez errado aqui o coeficiente, a interpretação também já não vai ficar correta, tá? Pessoal, essa daí vai ser a questão número 1. Novamente eu falando, tá? A questão 1 vai ser similar a primeira questão da prova, tá? Nesse mesmo sentido, para vocês interpretarem, tá? Vocês dão uma olhada aí, eventuais dúvidas eu estou à disposição. A questão número 2, eu quero que vocês revisem sobre a guia de aula número... Deixa eu ver só um momentinho aqui, estou olhando aqui no AVA. Acho que é a guia número 9, né? Análise discriminante. Isso, tá? O exemplo número 2, tá? Da guia de aula número 9, análise discriminante, gente. O que acontece? Na análise discriminante, né, nós temos o seguinte, tá? Nós temos uma regressão. Só que a diferença da questão 1, minha regressão aqui tem como variável dependente uma variável dicotômica. Esse daqui, C é uma variável dicotômica, tá? Dicotômica. Da dicotômica. Uma variável dummy, uma variável que assume dois valores, tá? Um valor de 0 e 1, tá? Então, por causa disso, né? Os efeitos da minha variável independente sobre a variável dependente, que nesse caso o Z, eles são analisados em termos de probabilidade, tá? Diferente da questão número 1. Tá? Tem muita gente que misturou isso no teste também, gente. Que no teste eu não perguntei nada sobre discriminante, né? E tem gente que ficou falando sobre discriminante no teste, então teve uma confusão aí. Não teve muito que valorizar nesse caso, tá? Então, eu quero que vocês deem uma revisada guia de aula número 8 também, que aí a gente fez vários exemplos de interpretação quando temos como variáveis uma dummy, tá? Dá-me uma olhada aí, eu vou perguntar sobre isso, tá? Então, quando eu tenho uma variável dependente aqui dicotômica, todo o efeito da renda e da idade é dado em termos de probabilidade. Só que eu tenho que saber como que cada uma das variáveis independentes estão descritas para eu poder explicar o efeito, tá? Então, no dia da prova, né, eu vou passar para vocês aqui um quadro, tá? Desta forma. Eu vou passar um quadro para vocês com o valor dos coeficientes, tá? E eu vou passar um quadro com o valor dos coeficientes, por exemplo, vamos sinalizar aqui x1, x2, x3, tá? Vamos ver aqui. Aqui eu vou colocar o desvio. Aqui vou colocar o valor do desvio de cada um dos coeficientes. Então vocês vão verificar a significância estatística, né, de cada um dos coeficientes pela estatística T, tá? A 5%. Digamos, se o x1 ele é significativo a 5%, vai fazer parte da equação. Se o x2
não significativo, a 5%, então ele não vai fazer parte da equação. Aqui vai colocar não, que você coloca assim. Se o x3 ele é significativo a 5%, ele também vai ser parte da equação. Tá? Pessoal, eu espero não confundir vocês. A gente falou isso em sala de aula, tá? O que a gente está fazendo aqui na análise discriminante é uma análise prévia dos coeficientes para saber que coeficientes vão fazer parte da equação de análise discriminante. Se eu verifico que o x2 ele não é significativo, então ele não vai fazer parte da equação, tá? Então neste caso aqui, minha equação discriminante, como que ele vai ficar? O z vai ser igual, tá, a x1, tá, multiplicado, né, pelo coeficiente, tá, pelo beta dele daqui o beta, tá, pela variável. Só um momentinho aqui, multiplicado aqui pela variável, mais x3, que vai ser multiplicado pela variável. Para ficar mais claro, né? Se eu elimino o x2, que ele não é significativo, e tiver como variável renda e idade, o x3, a variável depende, a equação discriminante vai ficar x1 vezes renda mais x3 idade, tá? Desta forma, porque eu estou eliminando uma variável que não é estatisticamente significativa, tá? Eu deveria avaliar todas, tá? Se são significativos ou não. Vou apagar aqui e vou incluir aqui esta equação aqui de discriminante, para ver se eu consigo explicar melhor essa parte, tá? Vamos lá, gente. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Só um momentinho. Vou tomar aqui como referência, gente, essa equação aqui que estamos sinalizando, tá? Z vai ser igual a beta 0 mais beta 1 em função da renda, mais beta 2 em função da idade, mais beta 3 em função de quê? Vamos colocar aqui a escolaridade. Tá? Aí eu vou ter que avaliar, né, se cada um destes parâmetros aqui que vou sinalizar em vermelho, eles são estatisticamente significativos. Vamos supor, por exemplo, que o beta 0 ele não é significativo. Aqui. Vamos supor aqui que o beta 0 ele não é significativo a 5%. Se ele não é significativo a 5%, então a equação de regressão ele vai ficar beta 1 em função da renda mais beta 2 em função da idade mais beta 3 em função da escolaridade, tá? É isso que vocês vão fazer para responder o item A aqui, que estou sinalizando em vermelho. Ou seja, vocês vão organizar a equação discriminante a partir da significância estatística de cada um dos coeficientes, tá? Falamos em sala de aula, tá? Mostrei um exemplo aí de uma análise discriminante para avaliar insolvência de empresas. E tinha uma equação aí que não tinha
o beta zero, né? Não sei se vocês estão lembrando. Tá? Tem uma equação que não tinha o beta zero, porque foi tirado, porque ele não foi estatisticamente significativo. Tá? Então vocês vão avaliar isso. Tá? Tem que ter cuidado. Uma vez que vocês organizam a equação discriminante, vão interpretar os resultados, vão calcular o score individual, que eu vou passar uns valores para vocês encontrarem o score individual, tá? E depois verificar a correta discriminação de uma amostra, tá? Que vai ser 6 indivíduos, tá? Uma amostra pequena, tá? Não vai ser um universo muito grande, tá? Facilitar aqui as contas, tá? Mas a ideia é que vocês tenham essa noção de como é feita a organização de uma equação discriminante, tá? Então, gente, essa significância estatística, novamente voltando a falar aqui, ele é dado pelo teste D, tá? Na prova eu vou colocar o desvio, tá? Na prova eu vou colocar o valor do desvio, esse que estou escrevendo aqui em verde. Então, para vocês encontrarem o teste estatístico, o valor T estatístico, por exemplo, de beta 1, por exemplo, beta 1 estimado, vocês simplesmente vão dividir pelo desvio, tá? Não é tirar a raiz quadrada, porque o desvio já faz parte, né? E aí é a raiz quadrada da variância, tá? Tem muita gente que confundiu isso, tirou a raiz quadrada, mas aí o resultado deu outro, tá? Então não estava correto. Então eu quero que prestem atenção nisso, que o valor do desvio vai estar pronto, é só dividir, não precisa tirar a raiz quadrada, tá? Pessoal, eventuais dúvidas eu estou à disposição, tá? Espero aqui ter esclarecido aqui as duas questões de prova, tá?